Esta é uma mensagem áudio de Kryon por Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Letra E. Esta é a 9ª canalização dada em Israel em 4 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Vocês sabem onde estão, e eu também. Para aqueles que estão ouvindo, que não estão aqui, nós estamos em Megiddo. Isto pode não significar nada para aqueles que estão ouvindo, mas eu explicarei em um momento a outra palavra. Alguns de vocês já entenderam. Nós estamos pronunciando 3 palavras, uma letra de cada vez, através de 13 canalizações. Nós frequentemente fazemos isto. É um tema da região. Vocês entenderam as 3 palavras. Paz em Israel. Mas pode ter sido difícil primeiro, pois a pronúncia não era o que vocês esperavam. Foi soletrado ao contrário para vocês. Uma letra de cada vez, a partir do fim de um alfabeto ocidental. Mas os primeiros alfabetos, muitos dos originais, incluindo aquele que está aqui, aqueles, até mesmo hoje, que são árabes e hebraico, são lidos e escritos da direita para a esquerda. E, portanto, nós escolhemos dar a vocês essas letras desta forma, em honra às línguas da terra. E, portanto, agora vocês sabem. A letra que nós daremos a vocês hoje, vocês agora esperam. É a letra final da primeira palavra. É a letra E. Eu direi o que significa em um momento. Este lugar tem um outro nome. É o lugar do Armagedon, o Apocalipse. Eu quero rever com vocês o que significa. E de todas as canalizações que eu dei nessa terra, esta poderá ser a mais importante. É importante para vocês, é importante para a humanidade, é realmente importante para Israel. É aqui que tudo terminaria. Isso é profundo na história judaica. Estas são as batalhas finais, que uma vez foi realizada onde vocês estão, no Armagedon. Está no cristianismo. Estas são as batalhas finais. Está por todo o planeta. Onde quer que você olhe, você encontra as palavras Armagedon. E elas se referem aonde vocês estão hoje. É quase como se a área tivesse sido preparada, pois está em um lugar no meio da Alta Israel, onde muitas batalhas já aconteceram, várias vezes, quase como se a terra tivesse sido preparada para a última delas. A letra E significará Êxodos, não o êxodo no qual pensam. Nós chamaremos essa canalização o segundo êxodo. O êxodo sobre o qual falo é um do futuro da humanidade.
e da consciência. Agora eu falo para 300 sensitivos, pessoas que são sensíveis. Alguns de vocês, muito mais do que outras. Alguns de vocês já sentiram a energia dos lugares onde estiveram. Aconteceu em Masada. Aconteceu no Rio. Alguns de vocês no Mar da Galileia. Eu quero que vocês estejam conscientes do que está aqui. E eu quero que você seja cuidadoso conforme eu falo sobre isto. Ouça a canalização inteira. Por favor. Não pare aqui. Este lugar representa a dualidade da humanidade. A escolha de destruírem a si mesmos sempre foi parte do futuro da raça humana. Vocês quase fizeram em 4 outras vezes. Por mais que vocês pensem que sabem sobre a história, houve muita história antes dessa história. Mas esta seria a última delas. E imediatamente as profecias começaram. O Armagedon aconteceria aqui. Agora começa a fazer sentido. E eu direi a vocês por quê em um momento. Mas primeiro a energia. Você pode imaginar como é aqui. Como era aqui quando a humanidade olhou para este lugar por muitas gerações, temendo. Eles temiam o fim. E a profecia continuava vindo. E os profetas continuavam falando sobre isto. Se tornou algo das Escrituras. O que acontece quando camadas e camadas de medo são projetadas para um local? Vocês são trabalhadores de energia aqui. E agora vocês sabem por que estão sentindo o que estão sentindo. Pode ser inapropriado dizer: este não é um bom lugar para se estar. Vocês partirão em breve. Mas poderão sentir enquanto estão aqui o ponto crucial da dualidade, o fim da humanidade, morte em uma escala que vocês nunca viram. Na vida de meu parceiro, ele começou a chegar em um foco, com armas de destruição em massa, começando a estar disponíveis para muitos. 2 superpotências no planeta começaram a se alinhar para o Armagedon. Isso é história tridimensional. Isto não é esotérico. Mais de 50.000 armas nucleares, todas apontadas umas para as outras. A Terra estava posicionada e pronta para o Armagedon. Agora, aqui estava a profecia. E agora, você sabe por que faz sentido que o nome deste lugar corresponde com a profecia. Pois o ponto de contenção, que seria a fagulha da Guerra Mundial Final, seriam problemas em Israel. E é isso que iniciaria. Tratados e obrigações de tratados trariam os Estados Unidos
para ser defendido por obrigações de tratados dos soviéticos. Vocês sabem como isso acontece? Você deixa de fazer um, você deixa todos. A guerra é assim. É muito difícil ter uma escala de guerra limitada. Ou é guerra ou não é. Ou é vida ou é morte. E, meus queridos, vocês estão sentados na morte por gerações. Não desliguem a canalização. Não parem de ouvir a canalização. Vocês veem como isso fez sentido? Problemas em Israel criariam a guerra final. E este é o solo zero, o andar zero. Ou será que é? O ensinamento dos indígenas do planeta, bem como aqueles de Kryon, é que a precessão dos equinócios é um ponto de demarcação, um ponto de mudança que o planeta nunca tinha visto antes. A natureza humana começaria a crescer, a amadurecer. A sabedoria começaria a ser mais comum. Soluções ao ódio começariam a ocorrer que vocês nunca pensaram ser possível. Essas não são palavras de Kryon. Isto vem dos indígenas do planeta, aqueles que têm estado por aqui milhares de anos antes de Abraão. Estas são profecias originais. Se nós conseguíssemos passar de 2012, haveria um êxodo de energia. E o êxodo é da velha profecia para a nova. Saindo de uma velha terra de escravidão de pensamento, onde a guerra parece ser a única forma como os humanos se comunicam, para uma terra prometida de novos pensamentos, onde a guerra eventualmente seria vista como arcaica, feia e nunca a resposta. Finalmente, a sabedoria do planeta compreenderia que a guerra produz guerra. Guerra cria guerra. Guerra nunca é uma solução. Meus queridos, se qualquer guerra neste planeta tivesse sido uma solução, vocês não teriam mais guerras. Mas vocês têm. Exatamente agora. Lentamente, vocês estão movendo-se para a terra prometida do novo pensamento. Quando vocês se levantarem deste lugar e finalmente o deixarem, eu quero que vocês olhem para trás por um momento. Eu quero que vocês olhem para trás por um momento e compreendam que já não é mais o que vocês pensavam. Vocês podem até mesmo abençoá-lo e pensarem sobre o êxodo, pois este lugar lentamente perderá sua energia e não será o fim de nada. Ele se dissipará. Mas, meus queridos, há algo acontecendo muito maior do que qualquer tipo de velha profecia. Se você reconhecer isto, se você realmente está ouvindo, se você compreende o que eu estou te dizendo neste lugar, você fará algo que nós chamamos reconhecer. Você acreditará. E cada célula de seu corpo
poderá permanecer forte e dizer: agora eu sei por que eu nasci agora. Mestres, todos vocês têm a sabedoria do amor, a solução, o êxodo. Levantem-se e saiam deste lugar diferente de como estão agora. Digam adeus ao Armagedon. E assim é. Esta é uma mensagem áudio de Kryon por Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Letras C. Essa foi a 10ª canalização realizada em Israel no dia 4 de outubro de 2015. Essa e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Eu venho novamente com uma outra letra. Vocês sabem qual será agora? No alfabeto inglês é a letra C. E eu direi o que é em um momento. Nós falaremos sobre mudança de consciência, muito brevemente. De uma forma que talvez nunca tenhamos falado antes. Que mostra a vocês que este planeta realmente é projetado para mudar a consciência. Já aconteceu antes. Nós estamos em um lugar agora, onde nós podemos falar sobre esses tipos de coisas, e é literalmente relevante para o pó da terra onde vocês estão. Eu gostaria de falar para vocês sobre o seu relacionamento com Deus. Há aqueles que sentem que a natureza humana nunca muda. E, no entanto, ela muda. E mudou tão profundamente que vocês reiniciaram o seu relógio. Os profetas que vocês estudaram até agora, em grande parte pertencem ao que nós chamamos o Deus da lei. Na verdade, os estudiosos bíblicos os chamam de Velho Testamento, a dispensação da lei. Mas, há 2000 anos, o profeta Cristo deu a vocês um novo conceito. E foi aqui, como estava aqui com o registro acástico, sim, com o registro acástico. Ele era humano, ele era judeu, no momento certo, no lugar certo. Ele mudou tanto. Ele mudou a percepção do relacionamento com Deus. A Escritura se tornou uma nova Escritura, o Novo Testamento. E começou o que os estudiosos bíblicos chamam a dispensação do amor. Maomé continuou isso como sendo o profeta mais recente. E se vocês observarem para aquilo que foi falado pelo profeta, tantas vezes ele se refere ao amor de Deus. O amor de Deus. Expressão após expressão após expressão, descrevendo o amor infinito de Deus. Vocês passaram da lei para o amor. Agora, no processo, foi tão profundo que vocês mediram o tempo de forma diferente. Antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês percebem o que fizeram? Há um reconhecimento de uma mudança de consciência que foi tão profundamente nova que vocês precisaram reiniciar o relógio. E agora, será que Deus mudou? O que você diria? Não.
O que mudou nessa história? Nós mudamos, vocês mudaram. Tudo aquilo meu parceiro mudou. Todo o registro acástico, todas as vidas passadas falam sobre a mudança de um ser humano, de um Deus da lei para um Deus do amor. A letra C representa a dispensação da compaixão. Vocês sabiam que a maioria dos israelenses não tem nenhuma ideia do que é o calendário maia? Há tanta profecia, tanta história aqui, que isso é tudo o que eles realmente sabem. E há o bastante para preencher a sua busca pela espiritualidade. Mas a verdade é que há profecias planetárias também, assim como profecias judaicas. E se vocês soubessem o que os maias fizeram, eles criaram um calendário, um grande calendário longo, e o calendário parou em 2012. Um novo calendário foi criado em dezembro de 2012. Se a humanidade passasse aquele ponto e não houvesse nenhum Armagedon, vocês precisariam reiniciar o relógio novamente. O relógio é um relógio da consciência humana. Este é o terceiro relógio. A dispensação da compaixão está sobre vocês. Compaixão uns pelos outros, com a sabedoria que realmente ainda não foi vista. Nós podemos falar sobre isto, e falar sobre isto, e falar sobre isto. Alguns dirão que é simplesmente conversa esotérica. Mas, meus queridos, eu quero que vocês olhem para os antigos e o que eles fizeram com os relógios deles. Isto não é novo. Que isso seja a prova de que o que estamos falando a respeito, e temos falado por 25 anos, não são apenas as palavras de Kryon, é a sabedoria dos antigos que reiniciaram seus relógios quando a consciência mudou no planeta. Nós diremos novamente: preparem-se para novos pensamentos. É agora muito mais do que amor. É amor com compaixão. Antes de terminar, que tipo de compaixão? De onde ela está vindo? Isso é diferente. Não há nenhum profeta que mudou nada. Os humanos estão começando a amadurecer e mais sábios. E se eu dissesse que nessa nova energia, o profeta está no seu interior? O seu eu superior sabe de tudo. Este é o profeta que vocês estão seguindo agora. Esta é a nova sabedoria, a compaixão do eu superior. Onde vocês ficam com relação a esta informação? Como você sente esta informação? Que a verdade disto seja vista na forma como você vê outros. Que a sua crença nisso seja vista na forma como você trata uns aos outros. E eu digo, como eu fiz na primeira canalização, você pode ver Deus em todos, não importa o que aconteça. Este é o teste da compaixão. E assim é.
Esta é uma mensagem áudio de Kryon por Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Letra A. Esta é a 11ª canalização dada em Israel em 5 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Vocês já sentiram a profundidade dessa viagem? É apenas uma outra área turística, não é? Vocês se lembrarão desses momentos. Há energias aqui que podem não ser repetidas como acontece agora novamente. É um grupo único de almas que se reúne para celebrar, pular de alegria e dançar, para refletir sobre a história e plantar as sementes da nova consciência. Este é o país de Elias, e vocês sabem, e isso já foi ensinado. Nós já discutimos Elias e Eliseu e as coisas que queríamos que vocês soubessem sobre aquele evento de ascensão. A letra é A. Está exatamente no meio da palavra paz. E nós escolhemos esta letra, vocês pensariam, para a ascensão? Não exatamente. Nós chamaremos essa canalização Ascensão do Planeta Terra. E onde melhor para dar isto do que um exemplo da ascensão e na energia da ascensão que está nesta região, que é celebrada por tantos. Há duas partes nesta mensagem. E eu quero deixar claro algo. Parte disso pode parecer uma revisão. Para aqueles que têm seguido os ensinamentos de Kryon por anos, que sabem por que estou aqui e têm estado investidos nesse conceito particular de um planeta em ascensão. Mas, meus queridos, há tantos que nunca ouviram a história. Eles não sabem sobre o que eu falarei. Especialmente aqueles nesta região. Muitos estão ouvindo. E essas 13 canalizações eventualmente serão chamadas as canalizações de Israel, reunidas como um pacote de 13, e eu estou dizendo ao meu parceiro agora que elas devem ser publicadas em muitos idiomas. E devido a isto, nós precisamos dar a vocês esta informação. Uma informação que é antiga para alguns e revolucionária para muitos que nunca ouviram isto. Quando nós dizemos ascensão e nós usamos como um planeta em ascensão, não necessariamente significa a população do planeta em uma época de ascensão. Estamos falando sobre algo diferente. A melhor forma de descrever isto em 3 dimensões é a ascensão da vibração da consciência na Terra. Mesmo isto é uma metáfora. Mas, se você for capaz de medir a consciência humana em uma escala de 1 a 10,
E o 10 é mestria. Vocês estão no 3. Mas, meus queridos, vocês têm estado no 3. Vocês nunca saíram do 3. Vocês tiveram conceitos do 4 e do 5 e acima. Os conceitos foram dados a vocês a partir dos mestres ascensos. Mas vocês não o possuíram ainda. Vocês não os viveram. E vocês estão presos no 3. Por favor, não desligue essa canalização ainda. Há várias indicações de que estou correto. Pois se você observar a humanidade, vocês não aprenderam nada. Vocês não aprenderam o básico. A guerra não é uma solução. Nós já dissemos isto antes. O ódio gera ódio. Ele o cria. Guerra cria guerra. Qualquer um no processo de batalhar, guerrear por qualquer motivo, criará mais guerra. Isso deveria ser óbvio pela história humana. Tudo o que vocês fizeram é conquistar, reconquistar, conquistar novamente e outra vez. As últimas 2 vezes envolveu toda a Terra e foi programado para mais uma vez. Agora eu quero que vocês pensem por um momento comigo. Você não concordaria que a natureza humana que criou este ciclo não é sábia? É imatura. Não entendeu a base do amor. Não entendeu, na verdade, nada. É disso que estamos falando. A natureza humana parece ser a mesma. E se você for um psicólogo, você estará convencido de que é. E é nisto que você trabalha quando ajuda outro ser humano. Uma consciência estática e que não muda de um ser humano. E, portanto, não é de se admirar que vocês cruzam seus braços frustrados, pois é tudo o que vocês sempre viram. Há uma metáfora para isto, que cada pai compreenderá. Quando crianças crescem, elas crescem através de mudança de consciência. Quando elas têm 6 a 8 anos de idade, há uma certa consciência que elas têm. Elas são disfuncionais socialmente. Elas ainda não entenderam o que funciona com outras crianças. Elas estão consumidas com elas mesmas. Elas estão apenas crescendo. Elas estão em modo de sobrevivência. Elas têm tremendos egos ou questões de autoestima. Muito poucas crianças de 6 a 8 anos, em uma velha energia, são sábias e equilibradas. Isto vem mais tarde. Quando elas se reúnem no jardim de infância, no parquinho das escolas, há uma pressão pura. Elas não compreendem umas às outras. Às vezes, elas se reúnem em grupos de gênero específico, crenças e até mesmo vizinhanças. Elas jogam pedras umas nas outras às vezes. Eles serão aqueles que praticam bullying no parque de diversão. É um momento difícil. Elas podem entrar numa briga ou 2. Irão para casa e os pais verão o que aconteceu.
Tem sido comum ao longo da história. Então elas crescem. Quando têm 17 ou 18, elas têm uma elegância que aprenderam, uma sabedoria, que elas descobriram que outros de sua idade são similares a eles. Podem se divertir juntos, sair juntos, desfrutar de música juntos, como nunca antes. Não importa onde eles tenham nascido ou em qual vizinhança eles vivam. Uma pessoa de 17 ou 18 anos não é como uma criança de 6 ou 7 anos. Será que isso é simples demais para vocês? A humanidade está presa no jardim de infância. A prova. Apenas olhem ao seu redor. Olhem o que está acontecendo no planeta neste momento, até mesmo agora. Um planeta em ascensão é uma vibração de consciência que irá escalar para fora do jardim de infância, para que a humanidade comece a ter uma natureza humana mais sábia. Eu estou tornando isso muito simples para aqueles que nunca ouviram este conceito. Quando nós falamos sobre o que aconteceu no planeta, o que eu farei em um momento, isto terá credibilidade com relação ao que estou falando. Será possível que vocês verão a natureza humana evoluir além de onde tem estado, para uma área que vocês nunca jamais viram. E, no entanto, foi dito isto a vocês. Os mestres que caminharam aqui contaram sobre isto. E eu quero que vocês virem a página. Eu quero falar sobre história. Eu quero dar a vocês algumas informações que nem todos ouviram. Em certas partes do mundo, isto é tão bem conhecido. Aqui, não tanto. Nesta região, vocês estão consumidos com a história da região. Vocês estão consumidos com os profetas que vocês têm conhecido nesta região. E nada muito mais. Você pode não estar consciente do que eu direi a você. Há uma cena muito maior, muito mais ampla, e eu quero que você assimile, compreenda. Eu quero que você vá pesquisá-la. Eu quero que você cheque por si mesmo, porque isso não vem de Kryon. Eu darei a você uma história e profecia que talvez você nunca tenha ouvido. Quando nós estivemos em Istambul, nós demos uma canalização chamada A História Desconhecida do Planeta. E nós fizemos isto lá, porque lá e nas redondezas há muitas novas descobertas sobre lugares que eles não podem compreender, indicando culturas que talvez não tenham existido, em idiomas que eles nunca viram. Há muito mais velha história, mais antiga, do que o que vocês pensam que tem havido nesta região. Até mesmo nesta região, há história mais antiga do que vocês imaginam. Nós falamos sobre Suméria, não Samaria. Suméria, no Vale do Indo. Vá e descubra. Mais do que 9.000 anos de idade. E isto é apenas aqui.
Meus queridos, nossos ensinamentos indicaram que aqueles que vieram do que nós chamamos Lemúria têm um acástico neste planeta que tem mais de 30.000 anos de idade. Você acredita nisto? Agora, aqueles nesta região ouvindo a esta mensagem, não desliguem a canalização. Deem uma oportunidade a ela. Há evidência de que a humanidade tem estado aqui por muito mais tempo do que vocês imaginam. Poderá tornar esta área jovem. Os aborígenes são indígenas. Agora nós usaremos esta palavra novamente e outra vez. Significa seres humanos originais em uma área. Indígenas, os primeiros. A maioria deles não tem um país. Eles têm uma família, uma tribo. Nomes que vocês não ouviram e que representam quem eles são. Os aborígenes foram documentados na terra deles por mais de 30.000 anos. Isso é porque não havia conquistadores. Um continente isolado. Nada o tocou. Não houve batalhas. Vocês podem imaginar tal coisa? E o governo, que é moderno, na Austrália, documentou isto. Eles têm estado aqui por 30.000 anos. Eles têm estado lá por 15.000 a 20.000 quando Abraão nasceu. Você acredita em mim? Eu quero que você vá e cheque por si mesmo. Eu quero que você procure por si mesmo, de forma que você possa compreender o que está vindo. E o que eu direi a você. Há profecias sobre as quais vocês não ouviram. E elas vêm dos primeiros seres humanos. Uma profecia que é coletiva. Coletiva, significando que vem de muitos lugares. Através de tribos indígenas que nunca encontraram-se umas às outras, apenas recentemente no planeta. Isso foi descoberto. Que a mesma profecia, que tem mais de 10.000 anos de idade, é conhecida por indígenas originais. Vocês já ouviram sobre o calendário maia? Muitos de vocês não. Uma coisa misteriosa, talvez, em uma cultura pagã, muito distante. Vamos dispensar um rumor. Eles não eram pagãos. Eles acreditavam no Deus único, não como nesta área. O Deus único deles era a fonte criativa que se centrava ao redor de todas as coisas vivas. Tudo veio de um único lugar. E eles sabiam. O calendário maia foi escrito não apenas pelos maias. 3 culturas participaram na mesma profecia ao longo de éons de tempo. Os astecas, os toltecas e os maias. Na cultura deles, eles tinham um sistema incomum de conquista. Eles tinham suas guerras. Eles tiveram suas questões e suas batalhas. Mas quando eles chegavam no templo daquele que eles estavam conquistando,
eles o mantinham e eles adicionavam coisas a ele para torná-lo maior. Logo, logo, através de 3 ou 4 conquistas, estava enorme. Um pouco diferente do que aconteceu aqui. Vão e chequem isto. Deixe-me dizer a vocês qual é a profecia deles. E quando eu terminar de dizer a profecia deles, meus queridos, é a mesma profecia dos indígenas quase em toda a terra. Ouça, uma profecia que é muito, muito mais antiga do que qualquer coisa nesta região. Por favor, ouça. Por favor, continue ouvindo. Isto não diminui as profecias que vocês têm. Ela adiciona a elas e ajuda vocês a compreenderem a sua parte. O calendário maia era um calendário de consciência, não de datas. Ele nem mesmo honrava o sistema de 12 meses. Era um sistema total completamente diferente. Eles tinham algo chamado a contagem longa. Eu mencionei isto antes. Um calendário muito, muito longo, que não corresponde com dias e meses, nem mesmo as estações. Na verdade, não. Era um calendário de energia, um calendário de consciência. Eles estavam rastreando a natureza humana. Se você estudar o calendário deles, na verdade corresponde às guerras que vocês tiveram, pois eles estavam rastreando tempos de paz e guerra no planeta. E vocês podem vê-lo na forma como eles construíram o calendário. Experts olharam para isto e viram a ondulação da consciência humana subindo e descendo durante breves tempos de paz antes da guerra então retornar. Acreditem ou não, a profecia deles literalmente estavam sintonizadas com o que estava acontecendo aqui. Eles previram a conquista da América do Sul. E mais. E eles tinham uma profecia. E era uma grande profecia. E correspondia ao movimento das estrelas. Agora, o movimento das estrelas sempre foi parte da tradição, até mesmo nesta área. Eu peço que vocês se lembrem. Os gregos sabiam sobre movimentos galácticos. Eles sabiam. A precessão dos equinócios, uma inclinação de 26 mil anos da Terra, era conhecida pelos gregos, pelos romanos, pelos egípcios, que alinhavam suas pirâmides para corresponder com isto. Eu dou a vocês esta informação para que vocês possam compreender que isto é até mesmo parte da sua cultura. Vocês falam sobre o Mestre Cristo, sobre o Mestre do Amor. Nesta área, eles o conhecem. Os 3 sábios que supostamente, tradicionalmente, vieram para Belém para participar no nascimento de um Messias. Eles eram astrólogos. O que isso diz a vocês? Eles foram referidos como 3 reis. Meus queridos, as estrelas sempre foram parte da profecia. De volta aos maias. O calendário deles para em 2012. Eles precisavam.
devido à profecia, aquela que todos sabem, aqueles que são indígenas e que o estudaram. Por todo o mundo, foi visto como o fim do tempo. Muitas culturas estavam conscientes do fim desse calendário. Em 21 de dezembro de 2012, houve medo no planeta. O Armagedon não aconteceu. E, no entanto, agora nós temos uma profecia que parece temerosa, amedrontadora. O fim do mundo em 2012. E não foi? Aquela não foi a profecia. Aqui está a profecia. Agora ouçam. O que eu direi a vocês agora é uma generalização da profecia dos indígenas da Terra, aqueles que estavam aqui muito antes de qualquer coisa que aconteceu aqui. E está escrito claramente no calendário maia. Ouça, ouça. Se o planeta passasse desta marca, esse marcador, o início da inclinação da Terra e do retorno do ciclo, que tem 26 mil anos de idade, se a Terra passasse disto, iniciaria o início de uma nova consciência no planeta, uma evolução de vibração. Esta é a profecia. E vocês iriam de 3 para 4, para 5 e além. Que os seres humanos começariam a pensar diferentemente. A ascensão começaria de todos vocês. Agora, se você realmente compreendeu, e você usa a lógica espiritual, e você compreende o registro acástico, e o fato de que você já viveu antes, você realmente está pronto para isto. Vocês estiveram aqui por muito tempo. Vocês sabem como se sente o 3. E velhas almas estão prontas para o 4. Vocês sabem o que estão fazendo? Muitos de vocês esperaram por este tempo. Mas nesta região, vocês já ouviram isto? Vocês realmente ouviram isto? Ou vocês pensam que as coisas são impossíveis? Que não há mudanças e não há nenhum motivo para mudanças? É por isso que nós damos a vocês essa história. Há esperança planetária. Mas ela se centra aqui. E é por isso que estamos aqui. Porque é aqui que será o lugar mais difícil. Vai conversar com vocês eventualmente, em algum nível, de alguma forma. E possivelmente será através dos seus filhos, que poderão não concordar com vocês de uma geração para outra. Eles poderão não assimilar a história da área como vocês fizeram. Eles poderão fazer coisas que chocarão vocês. E virarão contra aquilo que vocês gostariam que eles acreditassem. Eles poderão se afastar de um velho caminho. Isso acontecerá através das gerações. Esta é a canalização. É muito maior do que você pensa. E, no entanto, se centra aqui. Muito maior do que você imagina. Meus queridos, se eu pudesse dar a vocês uma profecia, uma visão, se eu pudesse dar a vocês uma visão que vocês compreenderiam aqui, eu encerro com isto. Eu posso ver construção. Eu posso ver coisas acontecendo
com milhares de trabalhadores. Eu posso ver algo sendo construído com alegria e com solução, sem ódio. E este algo, em minha visão, é real. Eu quero dizer quando, não direi quando, porque você não gostará da resposta. É a reconstrução do terceiro templo. Pensem sobre isto. Sem ódio ou raiva, com uma solução que ninguém jamais pensou a respeito. Descobertas, talvez, que vocês nunca pensaram que receberiam. Isso é o bastante por agora. A ascensão é muito maior do que você pensa. E assim é.